iniciais, ou ele disse que o plano inicial era, inclusive, me assassinar. Quantas vezes já esbarrei Lúdio louco na Praça da Mandioca, em show de rock? O Lúdio perdeu o apoio de vários militantes históricos do PT por conta do marketing dele. Há um grupo de membros corruptos que estão a serviço desses grupos políticos e que eles são pincelados, selecionados para que atuem nesses processos de interesse do governador. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não sei que hora que você está assistindo a gente aqui no YouTube. Sejam bem-vindos. Antes da gente começar, preciso conversar seriamente com vocês. Olha só, você tem que dar um like. Você tem que inscrever, clicar no sininho. E tem que falar para todo mundo que o Bia Chamada Geral tá aqui no ar. E se você não fizer isso, eu vou ficar muito triste. Mas então, você quer me ver feliz? Então, vem aqui que a gente tem sempre variedades. A gente também fala de política, porque estamos falando aqui quase às vésperas da eleição, segundo turno para prefeito em Cuiabá, e ninguém melhor do que o meu entrevistado de hoje para comentar. Por quê? Porque ele tem propriedade e coragem, é uma pessoa de coragem, eu admiro, ele virou meu divo. Eu conheço ele há bastante tempo, tenho esse privilégio. E hoje exercer a profissão de jornalista é uma profissão perigo. Literalmente. Eu estou com Alexandre Aprá, cuiabano, 37 anos, e que é capricorniano. Do dia 6 de janeiro. 6 de janeiro, hein? Dia de do Reis Capitólio. Magos. Ah, dia dos reis, é verdade. E dia do ataque ao Capitólio nos Estados Unidos, né? Tem essa péssima... Pois é. péssima Quase notícia. foi no dia 8. Seja bem-vindo. Obrigado, Bia. Obrigado ao pessoal da Centralcast. Prazer enorme estar aqui com vocês. É um prazer é nosso. Você sabe que é um sonho, né? E voltar, por exemplo, eu estava falando com você no off, rádio, para quem é de rádio, é muito bom. Porque você vai com chinelo, a camisa tá furada, e a televisão e as redes sociais, hoje a gente tem que fazer um upgrade, né? Eu já tive problema, já trabalhei em TV e eu recebia chamada do meu chefe, que inclusive era o Tamar Perenha, que já esteve aqui, porque eu não aparecia. Grande Tamar, eu não meu comandante. Eu não gravava as passagens, porque eu não gostava de aparecer, porque eu tava com barba para fazer, tava com... Não, a televisão é injusta. Sabe, na minha época, no século passado, a gente apresentava a televisão só se tivesse cabelo curto. Parece que tinha uma lei. Você não podia ter cabelo comprido. Uhum. Questão estética até hoje, né? Tem TV que tem problema com gordofobia. Gordofobia, muita gente... Acho que a Jojo Todinho, com todas as polêmicas, da polêmica Jojo, eu estava até assistindo o André De Luca no Instagram dele, falando, né, do direito dela questionar ou não. Agora, do posicionamento dela é outro. Mas ela foi uma das primeiras gordas que entraram na televisão. Entrou, sabe, posicionando. E hoje ela fez o que ela quer. E hoje ela está sendo lixada porque ela decidiu ser de direita. Sim, igual você me falou, né? Você faz uma coisa, escreve uma coisa de um lado, você vem aquele outro lado, aí você faz uma outra coisa. Já quer te rotular. Já eu tenho pessoas, amigos em comum, que me chamam de polêmica. Eu não sei por que eu sou polêmica. Não sou polêmica. Acho que onde tiver margem para discussão, para a gente debater, para a gente mostrar, para a gente questionar, a gente tem que fazer, independente se for desse lado ou de outro, né? Nessa campanha eleitoral, lá no Isso é Notícia, a gente procurou fazer isso, a gente mostrou... Alexandre Aprá é diretor do site mais corajoso do universo, é o issoenoticia.com.br. Obrigado pelo merchan aí. Tem que ser, Acessem, issoenoticia.com.br. Acessem, porque eu estou ligada sempre, né? A gente fica viciado em notícia. Quantos sites você lê de manhã? Ou você notiva? Como é que funciona? Eu acordo de manhã, eu leio alguns sites, não muito, uns 5 ou 6 sites. Porque, por exemplo, você pegar os sites aqui de Cuiabá, acaba tendo
é meio que uma competição entre sites, assim. Você abre praticamente as mesmas notícias. Sim, release, né? Quando não é release, Só release. quando a maioria é só release. Quando não é release, é o mesmo assunto que um outro trata. Então acaba tendo meio que uma hegemonia. Mas eu costumo ler sites nacionais e eu tô sempre também ligado em TV, na Globo News, na CNN, Você assiste o na Band ICL? News. O ICL. ICL eu assisto ocasionalmente, mas eu acho eles um pouco forçados. Eu não curto muito a vibe deles, não. O que você acha do Demore? Eu acho ele um cara bacana. O Demore é o cara lá que eu mais admiro, assim. Mas Eduardo Moreira em si, eu acho ele um pouco exagerado. Overreaction. Um pouco meio forçado. Eu não curto muito ICL, não. Mas eu leio sites de direita, de esquerda, de centro, dos anarquistas. Eu leio de tudo. Do que eu acho que se pode extrair alguma coisa interessante, independente de onde vem, eu leio. Aí que você tem a sua processo eu leio Diário criativo. do Centro do Mundo, eu leio Congresso em Foco, eu leio Agência Pública, que é a maior agência de jornalismo investigativo do Brasil. Eu leio Repórter Brasil, que é o site do Leonardo Sakamoto, que são mais matérias especiais. Também, igual eu, processado. Pois é. Sakamoto, e olha como é que eu tô bem. Exatamente. É Miriam Leitão, Sakamoto, eu, 131 mil. Aquele tio daquela loja lá. Pelo tio da loja, que é o campeão de assédio judicial jornalista no país, né? E tá inelegível até 2031. Pois é. Mas o STF já está decidindo sobre a questão do assédio judicial diante da leniência ou da inércia do Congresso Nacional, e a gente tem fé que isso em breve vai cessar. Uma ação da Abrage que está tramitando lá no STF e que pretende punir ou pelo menos combater a prática de assédio judicial contra jornalistas no Brasil, que vem crescendo dia após dia, né? E, além disso, tem violência contra a mulher jornalista. Eu participei da assembleia do sindicato. Você que não é sindicalizado, por favor, faça um favor a você mesmo. Sindicalize no Sindijor Mato Grosso, colegas. Porque foi o sindicato, APRA, que me salvou em apoio jurídico, me salvou. E a todos aqueles que sofrem violência. A mim também. E no meu caso também. Lá, sim, perseguição, claro. Detetive. Sim. Todo o processo que a gente você vai teve contar que aqui. enfrentar. Fica à vontade. Começa por onde você quiser. Pode começar. Por onde você quiser. Isso aí é a regra que é. Não, então, em 2021 a gente produziu uma série de reportagens lá no Isso é Notícia que mostrou uma relação próxima de um fornecedor do governo, dono de uma agência de publicidade, com o governador e a primeira-dama. E nós mostramos lá um anel valioso que havia sido dado de presente. Quanto era o valor, mais ou menos? Então, na verdade, o valor não foi oficialmente definido. Ele alega que, o fornecedor alega que o anel vale R$1.000 e poucos, mas que ele não tinha nota fiscal porque ele comprou numa banquinha lá no Líbano. Em juízo ele disse isso. Disse em perjúrio. juízo. Eu já não tenho como afirmar, mas que é uma coisa surreal. Então, a partir disso daí, eu passei a ser perseguido por um detetive particular que contratou um auxiliar para ajudá-lo, mas esse auxiliar, não se sabe por que, gravou todas as conversas que teve com esse detetive. E esse detetive abriu o jogo dizendo que era um serviço a mando do governador e da primeira-dama por meio desse fornecedor, que é o Zé de Fares, dono da ZF Comunicação. E a partir daí a gente vem travando uma briga com as autoridades locais, com a Polícia Civil, com o Ministério Público, que se aparelharam, que foram designados delegados, promotores corruptos, que atuaram para se obstruir as investigações. Microfone seu, tá? Obstruir as investigações e
proteger os mandantes desse serviço, que era forjar flagrantes contra mim, um detetive particular, não só para monitorar, para forjar flagrantes, ou ele diz que o plano inicial era, inclusive, me assassinar. Né? O plano inicial era assassinar, depois eles regrediram para um assassinato de reputação, onde eles forjariam um flagrante contra mim. Que também é um crime. E eu fui... também é um crime. E eu fui salvo por esse auxiliar que, quando viu toda a situação... Passou essa matéria sua no Fantástico, se eu estou muito enganado. Foi no Domingo Espetacular, da TV Record. Ah, do Cabrini lá da... Isso. Eu esqueci o meu mascote hoje. Bem que eu esqueci ele Seu aqui. mascote tem um mascote? Eu tenho que te contar essa história. Esse mascote me foi dado pela minha filha. Diz que é para cuidar de mim. Ele é um pinguim sul-africano. Todo entrevistado que vem aqui tem que dar um nome para ele, porque eu já descobri o nome dele. O nome dele é Benjamin. Mas eu falei para ela, não, ele tem que ter um nome mais assim, né? Ligado, já que ele me protege. Esse aqui é um baby pinguim. Um baby pinguim. Lá do Cabo da Boa Esperança, tá vendo aqui? Então eu vou chamar ele de arcanjo. Tá bom, eu vou ter que anotar. Não no sentido... Olha só, não tem nada subliminar aqui. No sentido de anjos e arcanjos. Olha, o Marco Túlio. Os arcanjos são mais que os anjos, são acima dos anjos. Né? Eu gostei do nome. Ó, o Marco Túlio que teve aqui chamou de Blue, a doutora Gláucia chamou de Life, e o nome do Aprá é Arcanjo. A gente vai votar isso depois, tá? Tá bom. Vamos, mas ele fica aqui porque ele tá aqui, é um aliado. Maravilha. Então, Aprá, qual que é o sentimento? Como é que porque o sentimento que você tem antes desse ocorrido, você tinha um estado normal. E depois desse ocorrido, você crê que você teve algum assim transtorno, estresse pós-traumático e mudou a sua vida? Com certeza, de forma substancial. Eu passei a tomar remédio para dormir, coisa que eu nunca havia feito na minha vida. Nunca havia precisado tomar remédio para dormir. Pode puxar ele. Puxar para cá? Para você. Você tá bem. Tá. E então eu nunca tinha tomado remédio para dormir, passei a ter que tomar remédio para dormir. Passei assim por 3, 4 meses onde eu não fiquei aqui, tive que sair de Mato Grosso. Passei por apertos, graças a Deus não financeiros, mas assim, apertos emocionais, né? Situações onde você se vê longe da sua casa, dos seus bichos de estimação, dos seus amigos, da sua rotina. Traumas. E com medo, né? Tudo isso com medo, porque a partir do momento que nós denunciamos, eles se sentiram muito acuados, né? Essa turma que está sendo investigada, eles ficaram muito acuados e tentaram de todas as formas me passar de vítima a suspeito, a indiciado, como fui indiciado, e agora estamos conseguindo reverter essa história lá em Brasília, na Procuradoria-Geral da República. Na PGR. Na PGR. Que no engavete, né? Amém. Que no engavete, porque... Inclusive, nós já temos boas notícias de andamento, teve um andamento recente, porque a FENAGE, que é a Federação Nacional dos Jornalistas, e o Sindijor protocolaram um pedido de incidente de deslocamento, que é um pedido de federalização dessa investigação. Essa investigação foi absolutamente fantasiosa, falsa, uma investigação fictícia. Foi aberta por um delegado corrupto que ele oficializou. O anel era bonito quanto esse? Não, coisa horrorosa, era um trem. Depois ela apresentou um laudo, a primeira-dama apresentou um laudo assinado pela dona da Prince Joia, dizendo que o anel era de zircônia, que era um anel de plástico. Perjúrio. Aí... E o judiciário mato-grossense? O que o judiciário fez ou não deixou, ou deixou de fazer? É importante vocês saberem disso, porque jornalistas morrem. Vou começar das antigas. O Savinho Brandão morreu. Mas a morte dele repercutiu tanto que se os poderosos pensassem, eles nunca
matariam um jornalista. Mas isso não é fato. O Itamar teve aqui, você assistiu aquela entrevista dele, dos que morrem na função do trabalho. Infelizmente, teve uma grande alta de atentados contra jornalistas nos últimos anos. Infelizmente, que foi incentivada pela guerra à imprensa promovida pelo ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Quer dizer, o Bolsonaro, desde o início, passou a atacar a imprensa. Isso de forma, um efeito cascata. Você viu isso em governadores, em autoridades judiciárias, no Poder Judiciário, no Ministério Público. Você vê um número recorde de juízes e promotores processando jornalistas, porque até então se tinha a ideia de que a imprensa tinha que questionar, tinha que expor os políticos. E que os membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, são carreiras, que são profissionais de carreira, não são eleitos por mandato, etc., eles se sentiam meio que intocáveis. Eles não achavam que não poderiam ser expostos pela imprensa, como vem sendo nos últimos anos. Então, até por parte do judiciário, houve um aumento de assédio judicial contra jornalistas. Um caso mais emblemático, por exemplo, é aquele caso do juiz lá de Santa Catarina, no caso daquela moça que foi Marina Ferrer, né? Que é um absurdo. Você vê, ele moveu uma série de ações contra qualquer pessoa que tenha tecido qualquer comentário em rede social. Me lembrou muito também o senhor que me persegue, o tio da Pavan lá. Me lembrou muito. O tio da Pavan, ele tem esse modus operandi. Eu não consigo não falar. Tem. Porque o prejuízo que ele me dá hoje, o valor que eu fui condenada, tinha até uma advogada, eu não sabia, né? Cara, coisas que acontecem. Porque ele não gostou de um artigo que o The New York Times escreveu. Não fui eu. Eu só traduzi ipsiliteri, tudo que estava lá. E aí eu tô imputada. Uma coisa assim. Mas aqui no Brasil, como dizia o falecido Vila, aqui no Brasil acontece até coisa que no Paraguai dá cadeia. Exatamente. Quando a gente pensa no Paraguai, você pensa numa coisa ruim. O Paraguai não é assim. Não é. Não é assim. Que é até uma forma de xenofobia hoje, se a gente olhar essa... Se você for no Paraguai, pessoa física não paga imposto. Para fomentar, né? Mas você tem... A matéria foi por conta de incentivos fiscais de 73 milhões que o governo deu, qualificando ele como supermercado. Pergunta, ele é supermercado? Ele fez isso para burlar aquela vedação da pandemia, né? Muitos veículos de comunicação trataram isso. Ou seja, ele mudou a razão social para virar supermercado, para virar uma loja de itens essenciais para conseguir manter-se aberto durante o período da pandemia. Ou seja, ele tentou burlar o sistema, ele tentou burlar aquilo que havia sido decidido como uma forma de proteção sanitária para as pessoas naquela época. E ele não aceitou ser questionado por isso. Você vê que, inclusive você falou do The New York Times, teve um artigo mais recente que foi publicado inclusive não sei se você sabia, foi publicado no The Washington Post pelo editor-chefe do The New York Times. Eles têm uma parceria, onde o chefe do New York Times publica um artigo mensalmente, semanalmente, não sei, acho que é mensalmente, no The Washington Post, e o chefe do The Washington Post publica um artigo mensalmente no The New York Times. É bacana isso, né? Então teve esse artigo do editor-chefe do New York Times, que foi publicado no The Washington Post, onde ele fala desse modus operandi de assédio, de agressão à imprensa, que está sendo normalizado, idealizado, que está sendo, digamos que, planejado pelo Trump para o próximo mandato dele, baseado no presidente da Hungria, que é um outro extremista de direita, e cita as perseguições que o Bolsonaro fez para a imprensa aqui no Brasil, inclusive nosso caso aqui de Mato Grosso.
onde ele cita lá que uma delegacia foi equipada para abrir investigações criminais contra jornalistas que revelavam situações empresariais envolvendo a família do governador, que é o nosso caso, né? Quer dizer, nós respondemos a um inquérito durante mais de 6 meses, 8 meses, onde o governador havia dito que nós havíamos mentido que a Polícia Federal estava investigando o filho dele num esquema de contrabando de mercúrio. 2 meses depois do inquérito aberto, houve a operação da Polícia Federal, onde fez busca e apreensão na casa do filho do governador, apreendeu o passaporte do governador, proibiu o filho do governador de deixar o país, teve que pagar uma fiança de um valor considerável e foi alvo, de fato, ou seja, era investigado. E mesmo assim nós passamos mais 6 ou 7 meses depois, continuando sendo investigados por essa delegacia, que é a Delegacia de Repressão a Crimes Informáticos, que é uma delegacia que estava, não posso falar está, porque existe uma nova gestão lá hoje, mas estava equipada para perseguir os inimigos políticos do governador. Seja jornalista, seja inimigos políticos, partidários, o delegado que estava lá estava a serviço do governador para perseguir os inimigos do governador e para proteger os aliados do governador. Então há um uso escancarado da máquina pública, da Polícia Civil, que é um caso que se assemelha muito ao que foi denunciado na esfera federal que o Bolsonaro teria feito na Polícia Federal. Aqui é muito mais grave. Aqui o uso da máquina, o uso do aparelho estatal, não só da Polícia Civil, do Ministério Público. O Ministério Público hoje virou um balcão de negócios onde o promotor negocia vaga de desembargador, de quinto constitucional. Lá no Ministério Público tudo é movido hoje a quem é indicado por quem que vai ser o próximo desembargador indicado pelo... Então existe um grupo de desembargadores que apoia tal promotor para ser promovido a desembargador no quinto constitucional, e aí esse grupo passa a ser vassalo do governador, passa a fazer... Nós tivemos aí, por exemplo, um caso de um promotor que foi afastado dos mutirões de conciliação da SEMA, onde ele estava perdoando todos os desmatadores do Estado. Eu denunciei. Estava bilhões e bilhões de dívidas perdoadas por tax. A SEMA, desculpa te cortar, já te cortando. A SEMA, eu denunciei eles a poluição que o Rio Araguaia sofre e está morrendo, agora está morrendo quase 15 anos depois ou mais, que a Friboi despeja dejetos sem tratamento nenhum, isso não é novidade. Cheguei a fazer um protesto, entreguei pizza na porta da SEMA. Por quê? O governo do Estado blinda a SEMA de muita coisa. Assim, se você vai... Aí, o que ocasiona essa poluição? Toda a cidade de Barra do Garças tem rontavírus, assim, de uma hora para outra. Você anda em Barra do Garças, o que mais tem é farmácia. Uma atrás da outra, assim, é impressionante. Por conta do rontavírus que é a Friboi. E essa carne abatida da Friboi, ela é enviada para o Irã. Ela é enviada para a Saudi, mas ela vai para o Irã. Olha só. Então, você denuncia a SEMA ao caixa preta. Ninguém mexe. Aí você, olha o seu caso. Você foi denunciar a JBS por uma questão lá do Rio Araguaia. Recentemente o governador comprou um avião, um jato, Cessna, um jato de luxo, durante a pandemia, sob o pretexto de ser UTI aérea. Agora, meses atrás, ele pegou esse jatinho, ele e a família dele usou para ir no festão do velho lá da JBS. Então, o que você acha que a SEMA vai fazer contra a JBS? O que você acha que esse governo vai fazer contra a JBS? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Mas você sabe que eu vi um aceno do presidente do Tribunal de Contas, o Sérgio Ricardo, um aceno que eu vou classificar como interessante, que promoveria uma revisão dos incentivos fiscais concedidos. 2 pontos. Existe um crescimento, que eu analisei, de quase 300% de incentivos fiscais concedidos. Aí é muito fácil ficar rico.
Os incentivos fiscais são uma caixa preta do governo, né? Porque eles não divulgam os valores, eles não divulgam as contrapartidas que as empresas precisam fazer para receber o incentivo, porque a lei é clara, você precisa ter uma contrapartida, seja na contratação de empregos, seja em algum serviço social que é oferecido pela empresa, tem que ter alguma contrapartida. Qual tipo de contrapartida essas empresas fazem hoje? Eu não conheço. Bom, E o pior, isso porque nós estamos falando de incentivo fiscal. E quem recebe a renúncia fiscal? Nossa. Que são os barões do agro, da soja. E o pior ainda, que eu acho, é a Lei Candir. A Lei Candir é indecente. É uma indecência, mas... O cidadão planta a soja, polui tudo, leva essa soja embora, não paga R$1 para o governo do estado. E esse dinheiro volta, não volta, ninguém pode falar. Exatamente. Você vê, a gente é campeão mundial de soja e tal, né? Alguns anos atrás eu peguei e fui no mercado e fiz um experimento pessoal meu. Comecei a olhar os óleos de soja. E eu não achei nenhum óleo de soja produzido, fabricado em Mato Grosso. Por quê? Porque até então, hoje até parece que já tem uma outra da Cargill, mas há alguns anos atrás não havia nenhuma unidade transformadora da soja em Mato Grosso, de industrialização da soja. Por exemplo, nós somos campeões em algodão, em exportação de algodão. A única indústria têxtil que existia aqui em Cuiabá é um prédio abandonado da antiga Cotoquing lá no Distrito Industrial. É uma fábrica enorme, assim, a perder de vista. Você olha aquelas máquinas tecelagem moderníssimas, importadas, estão lá apodrecendo porque faliu, quebrou. Quer dizer, não tem indústria têxtil no estado. É contraproducente. Ninguém quer pegar aquilo que produz e investir no Brasil, produzir, industrializar, gerar emprego, mover a cadeia produtiva. Eles preferem mandar para o porto, explorar, exportar, porque exporta em dólar. Então, o dólar no valor agora, que está. Em euro. E o ien também compra o petróleo, hoje já é a moeda do petróleo. Pois é. E as pessoas às vezes não entendem isso. Porque o consumo do soya sauce, né, que é o molho de soja, pela quantidade de chineses, vamos só pensar nos chineses, o consumo deles, fora o consumo mundial, justifica. O que não justifica é o Mato Grosso com essa Lei Candir. Não, mas 80% da soja que é exportado para esse país é para ração animal. Não é nem para gente, não é nem para pessoa. 80% é para ração animal. Eles compram a soja do Brasil para alimentar porco, boi, as criações deles. Então você vê como que é um feudalismo moderno, onde há um latifúndio, uma concentração de renda, onde o latifundiário é quem ganha só, explora o meio ambiente, explora o país, porque ele quer estrada na porta da fazenda dele, ele quer o porto funcionando, ele quer a unidade fiscal funcionando decentemente, e aí acaba o país servindo a ele. Então é isso que tem que mudar, para que esse dinheiro seja de fato distribuído, que é o que acontece, por exemplo, nos países desenvolvidos, onde há impostos sobre grandes latifúndios, impostos sobre grandes fortunas, impostos sobre grandes produções, que faz com que esse poder, toda essa, no caso em quantidade de terra, seja descentralizada e essa riqueza seja dividida à sociedade, né? Exato. Países como a Dinamarca, que tem uma qualidade de vida, as pessoas entram no metrô, ninguém te pede um bilhete se você pagou ou não. Por quê? A confiabilidade, você pode deixar uma caixa com o produto e uma caixa para o dinheiro. Ele vai lá e deixa o dinheiro. Procure um latifundiário lá na Dinamarca e tenta ver se você vai encontrar. Não existe. E eu não sou contra o agro.
Mas eu sou contra esse modelo econômico. Precisa revisar. Eu tenho muita fé que o Sérgio Ricardo realmente inicie essa revisão. Até eu já convidei, através da assessoria dele, para ele vir falar sobre o que ele quiser, mas sobre isso. Mas são assuntos que não podem ser velados, por exemplo. Você, a Edna, o Enoque, até o Popó, né? Foram agredidos naquela ação policial que apreendeu seu computador, seu laptop, de todo mundo, celulares. Sim. Isso é uma agressão ad eterno. Sim. E que foi uma operação que foi derrubada pela ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal, tida como absolutamente inconstitucional, na qual ela considerou como uma censura judicial praticada pelo juiz João Bosco Soares da Silva, da 10ª Vara Criminal de Cuiabá, que é mais um desses membros do Poder Judiciário que estão a serviço do governador e do governo do Estado. Então foi uma ação completamente arbitrária que tinha por única e exclusiva objetivo obter as minhas fontes, ter acesso às minhas fontes. As fontes que são constitucionalmente protegidas. Esse é o grande problema. Até falei com o Itamar sobre isso, porque a gente não tem como... Exatamente. Não tem o que falar quem é minha fonte. Exatamente. Tudo lá se manifestou, se baseou numa reportagem que eu nem havia feito, que eu havia reproduzido do portal Repórter Brasil, que é o site do Leonardo Sakamoto, onde ele contava a história que um desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, chamado Orlando de Almeida Perry, era dono de uma empresa de garimpo de ouro e que estava lá, durante um julgamento do Tribunal de Justiça, a defender um projeto que pretendia liberar, uma lei que pretendia liberar o garimpo em áreas de reserva legal. Nós reproduzimos essa matéria. E fomos o único site aqui que produzimos essa matéria. E o Enoque fez um artigo de opinião fazendo alguns questionamentos muito pertinentes, um artigo muito bem escrito, por sinal, que não tem absolutamente prática de crime nenhum naquele artigo, onde ele questionava e pedia respostas ao desembargador Orlando Perry, que é um desembargador que costuma estar presente na mídia, sempre com assuntos relevância, falando sobre corrupção no sistema prisional, pedindo reeleição para a presidência do TJ, como teve atualmente, dizendo que não, se nas assembleias pode reeleger, por que aqui no tribunal já não pode reeleger? Ou seja, é um desembargador que é meio que um guru do tribunal, é meio que uma liderança do tribunal até então. É uma caixa preta, né? Então, tivemos o assassinato de um advogado. Dentro desse celular foi encontrado, né? O motivo era desconhecido, mas o que foi deflagrado. Quer dizer, a morte dele já ficou de terceiro, quarto, quinto, sexto plano, já nem importa mais. Hoje teve uma matéria. O celular dele... Quem que publicou hoje? Foi o Fausto Macedo. A respeito do juiz mato-grossense. Foi o Fausto Macedo, no Estadão. O que aconteceu ali é que tinha um advogado, que é o Zampieri, e que era um advogado já famoso por ter ligações com juízes e desembargadores. Isso já não é uma coisa que, para quem é do meio, já sabia muito bem disso. Não se tinha-se provas, né, de fatos ilícitos, até a fatídica morte dele, onde foi recolhido o celular dele. Para você ter uma ideia, o desembargador afastado, quando os policiais chegaram para recolher o celular do advogado, o advogado já morto, a notícia já tinha se espalhado que o advogado tinha sido morto, a polícia chegou lá para recolher, havia uma mensagem do desembargador que foi afastado no celular do advogado, meio que se despedindo do advogado, meio que fomos amigos, fomos próximos, tivemos não sei o quê, papapá. Então, para você ver, talvez esse desembargador provavelmente já previa que alguma coisa iria acontecer a ele se esse celular fosse
E uma pessoa que teve acesso a esse celular falou assim, olha, é impressionante, ele não apagava nada. Ele não apagava absolutamente nada das mensagens. É por isso que caiu a casa de meio mundo. Tem mensagem ali de anos. Então, assim, a tendência é que haja uma verdadeira devassa da Polícia Federal aqui no Poder Judiciário de Mato Grosso, e não só no Poder Judiciário de Mato Grosso, porque envolve também, a revista Veja mostrou, ministros do STJ. Ministros do STJ que teriam sido vendidos por assessores. Lobistas jurídicos. No caso, eram assessores mesmo, funcionários do STJ, que já foram identificados, foram afastados, estão respondendo o processo administrativo disciplinar, mas que também vão responder criminalmente, e que existe na Polícia Federal um inquérito já tramitando sobre isso. Na verdade, existem vários inquéritos tramitando sobre isso. Existe um procedimento disciplinar no CNJ que também está apurando a questão funcional desses juízes e desembargadores. Então, é um assunto que vai dar muito pano para manga ainda. E hoje, o dia de hoje, qual é a definição que você dá, pessoal, claro, que não tem como dar uma definição, sobre a justiça, seja ela no âmbito estadual, federal? A justiça é o seguinte, por exemplo, aqui em Mato Grosso, a gente vê uma grande contaminação da justiça pelo governo do estado. O governo do estado, o que faz? Ele, já há alguns anos, ele faz um negócio que é subestimar o orçamento, a previsão orçamentária do próximo ano, para obrigar os órgãos a ficar com o pires na mão atrás dele no outro ano. Então, ou seja, por exemplo, no último ano, houve-se uma previsão, eu acho que de uma arrecadação, salvo engano, de 33 bilhões. E a arrecadação foi de 53 bilhões. Então, houve 20 bilhões a mais de excesso de arrecadação. Ou seja, a previsão orçamentária foi subestimada, foi intencionalmente, deliberadamente subestimada para que os órgãos que dependem do orçamento do governo, do 10º, Tribunal de Justiça, Assembleia, Tribunal de Contas, Ministério Público, Defensoria Pública, para que eles fiquem com o pires na mão atrás do governador, atrás de recursos no outro ano. E aí que entra o jogo podre da política. É aí que entra as negociatas que não deveriam acontecer, principalmente vindo de órgãos da justiça, né? Você vê, nós tivemos, nesse caso do detetive, nesse meu caso, nós tivemos que pedir a federalização do caso porque o Mauro Mendes tem tentáculos na Polícia Civil, no Ministério Público Estadual e na Justiça Estadual. Ele conseguiu escolher o delegado que ia investigar ele, ele conseguia escolher ele escolhia e trocava os promotores que atuavam no inquérito, ele escolhia e trocava os juízes que atuavam no inquérito, tudo a defesa dele, patrocinado pelo então advogado Elin Chama, que hoje é desembargador na vaga do quinto constitucional da OAB. Então nós tivemos que pedir a federalização porque na esfera federal, que não depende do dinheiro do governo do estado, que não depende das migalhas que ele fica dando para os órgãos públicos através de suplementação orçamentária as migalhas, aos poucos, em doses homeopáticas. Então ele não tem essa influência. Você vê que o filho dele está sendo investigado pela Polícia Federal e ele não consegue arquivar. Aqui todas as investigações que tem contra ele e a família dele são arquivadas na esfera federal. Então há uma contaminação, uma podridão muito grande. Mas é importante que se diga, não são todos. Não são todos. Há um grupo de membros corruptos que estão a serviço desses grupos políticos e que eles são pincelados, selecionados para que atuem nesses processos de interesse do governador. Agora, há muitos, tanto é que você vê, enquanto eu era perseguido pelo detetive lá em agosto de 2021, nós tínhamos 3 delegados corretos, sérios, probos e que não fazem parte dessa
sujeirada dessas pessoas que são ligadas ao governador, 3 delegados estavam lá na Comissão de Segurança da Assembleia, Comissão de Segurança Pública da Assembleia, numa audiência pública, denunciando que tinham sido afastados da Decor porque não aceitaram interferência política do governador, ou seja, não aceitaram proteger os aliados do governador e perseguir os inimigos políticos do governador. Mas esse hábito não era só dele. Eu vou fazer um adendo. Não era. No governo anterior. No Silval, acontecia a mesma coisa. O Pedro O Pedro Táxi. Táxi também devia acontecer. Ele conseguiu o feito de entrar para a lata do lixo da história. Poderia ter sido o melhor senador do Brasil se tivesse continuado lá, né? Eu já falei isso para ele já. Pro governo e acabou com ele, né? E vamos fazer uma leitura aqui, eleições. Nós estamos aqui hoje, dia 23 de outubro. Eu fiz uma leitura antes da eleição que eu entendi que o Lúdio iria para o segundo turno com o Abílio. Aí todo mundo fala, eu falei, vai acontecer. Hoje, eu vou colocar a minha perspectiva e você fala o que você acredita disso. Hoje, você tem 30% de abstenção branco e nulo, no número geral. Sobra 70%. O governador, o presidente da Assembleia e a deputada Janaína Riva, do MDB, que estava ao lado deles, que não sei como é que isso funciona partidariamente, porque ela no partido diferente do que ao dela. Qual foi a resposta do eleitor para os 3 nessa eleição aqui que aconteceu? Porque hoje, o segundo turno está sendo disputado o número de 34%. Porque se você dividir 70%, porque é o que sobrou, tá? Você tirou 30% de branco, nulo, abstenção, branco e nulo. Você ficou com 70% do eleitorado real. Esse 70%, alguém tem que ter acima de 35%. E eu nunca vi um cenário tão confuso. Tão confuso. Por exemplo, é dia a dia a eleição. Uhum. E aí o governador recebeu uma resposta, assim como o deputado Botelho e a deputada Janaína. Receberam uma resposta que tem que combinar com o eleitor. Qual que é a sua visão em relação a essa derrota política deles? Eu acho que, na verdade, o Botelho perdeu, não foi por causa do governador, nem por causa da Janaína. Eu acho que o Botelho perdeu porque os adversários conseguiram imprimir nele a imagem dos empresários de ônibus de Cuiabá. E a questão do BRT, que é uma novela na vida dos cuiabanos. Se você pensar em VLT, BRT, a gente está sofrendo com isso há mais de 10 anos. É muito 15 mais. anos. 15 anos. 15 anos. Então é um sofrimento. Então os adversários acho que conseguiram colar nele essa imagem. Então eu acho que foi isso que não levou ele para o segundo turno. No entanto, assim, há que se falar. Houve uma promiscuidade muito grande da imprensa, uma baixaria, para não falar uma situação de crime por parte dos institutos de pesquisa, que estavam visivelmente comprados, tanto pelo poder, quer dizer, o Botelho estava com... O Botelho era o candidato mais cacifado, como a gente costuma falar na política, candidato com mais estrutura, tinha a estrutura, a máquina da Assembleia, máquina do governo do Estado, ao seu favor, e explorou muito isso. Agora, a questão do ônibus, eu acho que é a que pegou para ele. E eu vinha sentido no primeiro turno, isso eu falava até no grupo que eu tô com os nossos amigos, com o Rodrigão, com nossos amigos das antigas, que eu falava, gente, eu não acertei a questão do Lúdio ir pro segundo turno. Eu só falei o seguinte, quem tá em primeiro é o Abílio. Quem tá disputando o segundo lugar é o Lúdio e o Botelho. Eu tive esse sentimento naquelas conversas de todo reboça. mundo, Pois é. você tá louco, você é maluco, não sei o quê, é Botelho, é Lúdio e o Abílio estão disputando. Falei, cara, não é o que eu tô sentindo nas ruas,
Não, eu faço assim, eu faço pesquisa até com entregador de iFood. Você faz macrocosmo, como eu. Você vai no. Olha, gente, o pessoal de pesquisa, desculpa aí. Mas eu vou no Uber e pergunto. Eu vou no Uber. Eu vou no borracheiro, eu vou na padaria. Esse final de semana eu fui levar um amigo meu lá no final das Marcabral, que ele mora lá. No domingo, no sábado. E eu até deixei ele lá, dei uma volta de uns 10 minutos do bairro, porque eu fiquei impressionado. Eu só via adesivo, bandeira do Abílio. Eu não via nada do Lúdio. E eu falei, povo, a periferia... Eu falei nesse grupo, falei, olha, a periferia tá com Abílio e o tombo vai ser maior que o do primeiro turno. Porque eu acho que o Lúdio, no segundo turno, incorporou o papel do Botelho de tentar mostrar uma campanha grande, de tentar mostrar um crescimento, de tentar mostrar que é grande. Através do quê? De cacife, de dinheiro. O PSD investiu milhões no primeiro turno, mais que o próprio PT, que é o partido do Fávaro, da vice-prefeita. E agora o PT, por uma questão de honra, também está investindo outros milhões. Então, eu acho que está uma campanha inflada pelo dinheiro, como a do Botelho estava no primeiro turno. Então, eu acho que o Abílio vai ganhar... O governador não ganhou uma derrota política? Por exemplo, ele tem a ambição de senador, a deputada Janaína também. Ele teve uma derrota política porque o candidato dele perdeu. Isso é óbvio. Ele teve uma outra derrota política lá, porque na última eleição o Roberto França dele ficou em 4º lugar. Então, foi pior ainda. Então, já existe também uma tradição que se diz inquebrável do governador não eleger o prefeito de Cuiabá. Uhum. Isso já foi com Pedro Táxi, com o Silval, com Blairo Maggi, que estava na crista da onda, não conseguiu eleger o prefeito aqui. Mas eu não vejo isso como uma derrota do governador. Obviamente que enfraquece. Agora, a vitória do Abílio complica muito a situação do Mauro em 2026. Os planos do Mauro em 2026. Mas eu já tenho uma perspectiva diferente, tá? E vou compartilhar com você. Eu acredito que o grande derrotado mesmo foi o governador por conta da arrogância e também do enfrentamento com o Emanuel. E o Kennedy serviu ali, por exemplo, o Botelho teve menos votos que o branco e nulo junto, que eram 29%. E a diferença dele pro Lúdio é 3 vezes o voto do Kennedy, ou seja, o Kennedy tirou o Botelho do segundo turno. Vou pegar sua água. Pode pegar. Ele inclusive, o Kennedy foi o campeão, se você analisar. E o MDB, nesse caso. E agora... Foi um golpe de mestre do Emanuel, que é um político foi incrível, nato, né? foi incrível. E aí, quando ele fala que o pessoal vai sentir falta dele, eu tenho que concordar. Agora, em relação ao segundo turno, assim, minha perspectiva é a seguinte. O Botelho é a grande solução. Por quê? Se o Abílio ganhar, qual que vai acontecer com a concessão dos ônibus? É uma pergunta boa que eu gostaria de saber a resposta. Diz, inclusive, que o Botelho está muito preocupado com a família do Botelho, está muito preocupada com isso. Eu já acho que não. Com a vitória do Abílio, o Abílio manteria o Botelho. Ah, eu acho que não. É porque eles estavam sinalizando, né? Eu acho o contrário. Pô. Eu acho que o Botelho está trabalhando para o Lúdio. Não, porque o Lúdio ganhando, eles não tiveram embate na Assembleia, físico e tal. Questão de embate é questão de política, Bia, é momentâneo. Sim. Agora ele vai pensar... Ele já perdeu a eleição, ele vai pensar agora, daqui para frente, nos ônibus dele. Ele não vai pensar mais em... Ele é político, ele é político, ele é uma família de político. O Lúdio, ele manteve... E o novo grupo, ele teve um apoio de um outro grupo. Ele não tá o Lúdio do primeiro turno, ele tá o Lúdio do segundo turno. Ele é o Lúdio do Fávaro, o Lúdio do Maggi, o Lúdio que está recebendo o apoio do Elusmar Maggi para atrair para atrair o Mauro Mendes para o grupo do Fávaro 2026. Porque eles não aceitam essa chapa pura imposta pelo Bolsonaro aqui, com o Balbinotti ao governo e o Medeiros ao Senado. Pois é, eu ia falar do Balbinotti. Um grande doador de todos os lados.
Então, mas é o candidato do Bolsonaro, já decidido, já falado. Ainda não combinaram com o eleitor, né? Não, Mas assim... Mas o estilo bolsonarista é o estilo do capitão, que... Como foi a Coronel Fernanda, goela abaixo, como foi uma deputada que não sabia ir daqui ao centro de Cuiabá, que Deus a tenha, a deputada Amália, que não era de Mato Grosso, que era uma deputada exportada pelo bolsonarismo, que sequer não sabia ir daqui ao centro. Não conhecia absolutamente nada de Cuiabá, de Mato Grosso, nada. Tinha uma fazenda no interior de Mato Grosso. E foi eleita pelo poder... pela influência do bolsonarismo, notadamente da primeira-dama, ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Da mesma forma vai ser essa chapa que o Bolsonaro quer. O Bolsonaro já definiu, já pelas conversas, é o Balbinotti ao governo, o Medeiros numa vaga do Senado, e a outra aberta possivelmente ao Mauro, se ele estiver bem. Para que se aglutine a força do Mauro, caso ele esteja bem como está hoje no Estado. Porque no Estado ele está bem, não vamos negar. Todas as pesquisas estão mostrando isso. Eu tenho propriedade como você, Muvuca e outros, eu nunca peguei verba de Mauro Mendes, nem seja na prefeitura, na segunda da prefeitura, nem no governo do Estado. Então, eu tenho isenção para falar e eu fiz campanhas contra eles, eu ganhei todas contra ele. Eu tenho todos os... Então, pode me vasculhar aí. Todos os podres eu sei sobre esse governo, mas eu também devo admitir que, perante a opinião pública, ele também, não tem como negar isso. E o que o Bolsonaro fez? Deixou só uma vaga ao Senado aberta. Inclusive, teve uma reunião lá, tirou foto, ele, o Balbinotti e o Medeiros, há uns 2 meses, onde eles já... Queremos uma chapa pura em 2026, com Balbinotti ao governo e uma vaga do Medeiros. São 2 vagas ao Senado. Deixando a outra vaga aberta para o Mauro, caso ele esteja bem. Só que aí vai implodir o grupo político do Mauro. Não, tem um detalhe. O que o Mauro vai fazer com o Piveta? O que o Mauro vai fazer com o Elton Fagundes? E o que o Mauro vai fazer com o Jaime? E a Margarete é azar esquerda, não tem nada para fazer olha com só, ela. Ela não foi feliz todas as vezes que ela votou contra o governo Lula. Mas ela fez, vou fazer um comentário, tá? Não está me pagando nada por isso, não tem ligação. Ela aprovou um projeto de lei bicameral, que é 2024 o projeto de lei. É coisa inacreditável. Antifeminicídio. Então ela agregou, foi no Lira e o Lira aprovou. Né? O Lira aprovou. Aí foi no Pacheco, o Pacheco aprovou. A lei é de autoria dela. Quando a lei foi promulgada pelo presidente Lula, ela não estava junto. É a primeira vez que você tem um autor de lei fora, porque toda vez que precisava votar no governo, o Fávaro assumia, aí depois o Fávaro voltava. E ela tem agora esse grande... Eu analiso assim, ela tem... Porque ela quer continuar senadora. Se o Fávaro voltar... Todo mundo que é senador quer continuar senador. Acho que eu não conheço nenhum senador que não queira mais ser senador. Infelizmente, o Medeiros... E ela não tem chance nenhuma. Né? Nesse cenário de 2006, ela é completamente fora do cenário. Ela tá ali de gaiato, porque ela era uma suplente que deve ter contribuído financeiramente para a campanha do Fávaro, como todo suplente faz. E ainda está em pé de guerra com o próprio Fávaro, porque ela não aceita abrir para o segundo suplente. Exato. Não, isso é uma complicação. Mas eu não ignoraria as pretensões e o poder de fogo por conta dessa aprovação dessa lei. Mas assim... É que hoje em dia não dá para... Por exemplo, hoje em dia o feminicídio está em uma pauta comum, generalizada. Ninguém atribui essa lei a ela. Se você fizer uma pesquisa aí hoje, ninguém sabe dessa lei, ninguém sabe que é ela que fez essa lei, ninguém sabe para que serve essa lei. Ela é uma senadora que trata de assuntos muito ligados à questão do grupo político dela. Por exemplo, ela aprovou lá no Senado uma lei onde beneficia os recapeadores de pneu. Como todo senador ligado a qualquer área. Ele, por exemplo, até o Tiririca fez isso. Ele beneficiou o pessoal de circo.
E nem palhaço ele é um humorista de TV, um humorista muito sem graça, por sinal. Então você vê que não é Mas assim. os nomes pro Senado, na sua opinião, são quem? Os efetivos, assim, que tem chance Os efetivos, hoje. se com o apoio do Bolsonaro o Medeiros for, tem grande chance, tá eleito. O Mauro quer ser governador, se ele tiver a chapa dele e tiver uma boa aprovação, pode ser. Mesmo com essa derrota em Cuiabá. Mesmo com essa derrota em Cuiabá. E quem mais? A derrota não foi dele, foi do Botelho. A derrota não foi E agora do Mauro. Eu não vejo como derrota do Mauro. O Botelho agora está definindo esse segundo turno. Se você pegar todas as pesquisas, você pegar as pesquisas que fizeram avaliação de governo, por exemplo, essa última da Atlas Intel, o Mauro Mendes está com uma aprovação que eu acho que é de 10 vezes mais do que o Lula, por exemplo, no Mato Grosso. 10 vezes. O índice de reprovação do Emanuel e do Lula nessa pesquisa é astronômico. Mas a do Mauro, a reprovação, baixíssima. Bom. Então eu não vejo como uma derrota propriamente do governador. Eu vejo como uma questão que os adversários conseguiram pregar a pecha de homem dos ônibus. E quem anda de ônibus de Cuiabá sabe que é uma bosta. Uma tragédia. Minha filha tragédia. Leva 1h30 para chegar em casa. E eu vou dizer uma coisa. Eu não gosto de tocar nesse assunto porque é um assunto muito delicado, mas eu não sei se você observou as matérias policiais exatamente após as eleições. Foi feita não vou falar onde, foi feita uma varredura exatamente nos possíveis aliados. E aí, aconteceu de novo, como se, por exemplo, vocês não cumpriram aquilo que vocês prometeram, aquele suporte, que é um pessoal que tem ar-condicionado para dormir. Eu vou ficar aqui porque minha vida ainda vale alguma coisa. Mas, assim, por que teve essa repressão? Exatamente o dia após, foi uma força-tarefa. Eu não consegui captar sobre o que você está falando. Pois é, em off eu falo para você. Mas o que eu digo é o seguinte... É a história do Ricardo Adriano que foi demitido? Não foi o Adriano. É que ninguém pensou nisso. Existiu uma operação policial, um dia após a eleição, para punir quem estava apoiando e não apoiou. Que foi, não gerou voto. Difícil. Olha, eu não consigo... Uma operação policial no dia depois da eleição dependeria de muita... Na terça-feira, essa matéria. Aí eu falei, bom, tem alguma coisa? Não sei. Não creio. A informação que eu tive, por exemplo, é que tem um delegado da Decor que está sofrendo sério risco de sofrer retaliação por ter conduzido aquela operação do DAI, lá em Várzea Grande. Não é essa operação. E ele prejudicou o candidato do governador. Então ele está com a cabeça a pedido lá da Decor. Não vou citar o nome do delegado. Sim, claro. Tem uma fonte minha lá de dentro que diz que o clima está dos piores, porque não aceitam esse tipo de interferência, e que se essa interferência for consumada, eles vão denunciar. E eu também vou. Porque vai ser mais um episódio, mais uma prova do uso político da Polícia Civil de Mato Grosso para atender politicagem do governador. E tem um detalhe. Você mesmo falou que o Botelho foi taxado, rotulado como o homem do ônibus. Sim. E como é que fica o homem do ônibus agora, diante do Abílio e diante do Lúdio? Eu acho que ele vai ficar mais preocupado com o Abílio do que com o Lúdio. Porque o Abílio é o seguinte, o Abílio, se ganhar, ele pode fazer as merdas que for por conta dele. O Lúdio vendeu até a alma dele, e se ele ganhar, ele vai ter que entregar até a alma dele. Então o Lúdio quem vai mandar no governo do Lúdio é o Carlos Fávaro. Quem cacifou essa campanha foi o Carlos Fávaro. Eu vejo até o PT abandonou o Lúdio. Ele foi exatamente o que eu ia falar. Ele está sendo boicotado pela própria equipe dele.
Pela própria equipe Pela dele. própria equipe dele. Você vê, por exemplo, o Lúdio perdeu o apoio de vários militantes históricos do PT por conta do marketing dele. Não só pela questão da negação do PT e do Lula, mas pela contratação do Pedro Pinto como marqueteiro. O Pedro Pinto, que é o braço direito, todo mundo sabe, é o braço direito do Antero há 40, 50 anos, foi o responsável pelo chamado Comitê da Maldade, que lá em 2004 derrubou o Alexandre César. O único momento histórico que eu acho que o PT tinha chance de ganhar a prefeitura de Cuiabá foi em 2004 com o Alexandre César, porque pegou aquele boom do Lula de 2002. Excelente imagem, cristalizada. Exatamente, o Lula paz e ali, amor. o Lula ali pegando o país, fazendo as primeiras mudanças, venceu o apagão que veio do FHC O lá pobre tal. comia O pobre, iogurte. Bolsa Família e tal. Isso, Então, o Alexandre César estava numa crescente e ia ganhar do Wilson Santos no segundo turno. E aí veio o tal do Comitê da Maldade com aquela história do velhinho, que um velhinho tinha sido explorado pelo Alexandre César. Derrubou o Alexandre César na última semana. Então, assim, por exemplo, tem membro histórico do PT que já confidenciou para mim que votou nulo. Também ouvi isso. Votou nulo. Não votou no Lúdio. E também votou no Kennedy. O Kennedy também foi voto de protesto. Então, assim, ele ganhou por um lado com essa estratégia, mas ele também perdeu. Eu penso que ele perdeu mais. Perdeu mais do que ganhou. E outra, o Lúdio não é um líder de coragem como o Lula, por exemplo, que eu considero. O Lula começou a participar de campanha eleitoral presidencial em 1989, 86. 87, 89. Não me lembro agora. Também. Então disputou 89, 92, 91, 94, 98, foi se eleger em 2002. Persistência. Você já imaginou se o Lula no segundo, no terceiro mandato já falar, cansei, vou ser candidato a deputado federal aqui, garanti o meu e vou ficar de boa, não quero saber de porra de Brasil nenhum, quero saber daqui do meu gabinete, da minha verba de gabinete, da minha verba indenizatória. E foi o que o Lúdio fez em 2022, porque o único liderança da ala dele que tinha condições de enfrentar o Mauro Mendes em 2022 era o Lúdio. Só que o Lúdio abriu mão, se recusou, porque não quis abrir mão da mamata de deputado estadual, porque para ele estava garantida a mamata de deputado estadual. E é uma coisa estranha, né? Os dois... E eu ainda votei nesse cabra, me arrependi. Eu nem estava aqui. Eu só votava presidente. Você veja, você tem dois deputados, um na esfera federal, que é o deputado federal, ele tem mais poderes que o senador. Né? É incrível, as pessoas não sabem disso. E subestima, não, pela Constituição e por tudo mais, os regimentos, o deputado federal tem mais poder. Agora, temos um deputado federal que, se não vencer, volta para o Congresso. E temos um deputado estadual que, se não vencer, volta para a Assembleia, que agora vai ser comandada pelo Max Russi, a partir de 1º de janeiro, não é? Acho que é final de janeiro, eu acho. Então, você tem o Max Russi, que era prefeito de Jaciara, tão somente. E o meu choque foi descobrir que ele virou o Max Russi. Que eu estava fora, né? Então, tem informações que eu tenho, tem informações que eu não tenho, mas eu nunca me desprendi de Cuiabá. Sempre tive em contato com... Mas por isso que eu afirmo, o Botelho é a questão da decisão dessa eleição. Se o apoio dele foi ao Abílio direto, o Abílio ganha. Eu acho que ele mesmo, como eu disse, está torcendo pro Lúdio, porque eu acho que ele teme o Lúdio, ou ele teme o Abílio para a questão dos ônibus. Mas a militância dele é muito volátil, aquela militância de DAS, de gente que já tem uma ligação com política, está sempre envolvido em alguma indicação, em alguma associação no terceiro setor que presta algum serviço para a Assembleia, ou para o governo, ou para a cultura, ou para não sei o quê. As emendas parlamentares, olha aí o trem das emendas parlamentares, um monte de associaçãozinha que foi aberta em muquifuzinho, você vai olhar a emenda parlamentar de deputado, 4, 5 milhões, 3 milhões...
entidade desconhecida, faturou durante um ano 10, 15 milhões para fazer showzinho, para fazer live, que você vai lá olhar a live e tem 5 acessos. Então, assim, é toda uma... Por isso que eu falo, o Botelho contou com uma estrutura muito grande. Um jingle fortíssimo. Um jingle. Aí, no primeiro turno, o case de marketing foi o Kennedy. Que inclusive quem faz os jingles que fez os jingles foi um amigo meu, que é o... Puta merda, esqueci o nome dele agora. Cara bacana pra Eu também esqueci. É a Covid. foi a Covid. Cara bom pra caramba, faz uns jingles bacana. Por exemplo, eu observei, claro, que o governador usou todas as armas dele para os candidatos da coligação. Mas o Botelho não ia em reunião com menos de 100 pessoas. Ah, tem 100 pessoas, então não vou. É aquele estilo tradicional da política, de juntar DAS, de juntar servidor. Quando a agência pública veio aqui fazer uma matéria sobre a eleição, eu conversei com um repórter no dia que ele tinha feito as entrevistas. Ele entrevistou o Lúdio, o Abílio e o Botelho. E foi um dia que o Botelho fez um evento lá na Famato, não sei se você acompanhou. Eu acompanhei. Quando ele foi conversar comigo, a gente se encontrou no mesmo dia à noite, fomos tomar um chopp. Aí, esse Botelho vai explodir, que não sei o quê. Falei, cara, ele tem uma puta estrutura. Você pode ter certeza que 80% a 90% daquele pessoal que você viu lá é DAS da Assembleia, DAS do governo, funcionário de entidade que recebe emenda parlamentar. É tudo aquilo que orbita a máquina que está a serviço dele. Ali não tem povo, ali você não tem um apelo popular, de repercussão popular. O cara você vai lá, obrigado. Você tem o cabo eleitoral. Tanto que vazou um vídeo na campanha do Botelho, não sei se você viu, que vazou um vídeo onde tinha uma puta estrutura com som, com palco, e não tinha dado ninguém. E aí um cara pega o microfone lá e começa a dar uma bronca nos presentes e fala, próxima vez que os DAS não vier, vão ser todos exonerados. Mas eu vi reunião com 1.000 DAS, 2.000 DAS, e não elegeu o candidato. O candidato... É um sinal que o DAS não elege candidato. O DAS pode são eleger... leituras, né? Pode eleger o proporcional, o vereador. Se o vereador tiver mais indicações, conseguir tal, beleza. Agora, você tentar fazer uma candidatura majoritária fazendo campanha com um cargo comissionado, você vai ter... Apesar do número, por exemplo, eu vi uma matéria na campanha, que agora não me lembro qual site foi, que disse que, por exemplo, que na gestão do Botelho, na presidência da Assembleia, quando ele assumiu a presidência da Assembleia, a presidência tinha 11 cargos comissionados. Agora, em 2024, a presidência da Assembleia tem 330 cargos comissionados. Só a presidência da Assembleia. E a mesa diretora? Aquilo aí... Você pegar, tem a vice-presidência, tem mais tantos cargos. Primeira secretaria tem mais tantos cargos. Sim. Além desses cargos, tem os gabinetes desses três. O presidente do que tem mais tantos. Mas a mesa diretora, ela está disponível, gente, no site da Transparência. Vai lá e procura. Dá pra procurar. Você vai encontrar ex-senador com salário de 30 mil. Você vai encontrar filho de desembargador com salário de assessor especial jurídico da mesa diretora. 30 mil. Filho de desembargador aposentado, filho de desembargador nativa, filho de promotor. Tem esposa de deputada que trabalha no Tribunal de Contas, ou seja, é um nepotismo cruzado sem tamanho. Que deveria dar, na verdade, tecnicamente. Mas eu vou ver aqui como é que o Max reage. Eu gosto do Max, eu acho que ele talvez possa, não sei se melhorar alguma coisa ou fazer alguma coisa diferente ali, porque é uma coisa sistêmica, né? Há muitos anos atrás. O Percival falou muitos anos atrás que era um bando de caititus, você lembra? Estou cansado de me comportar aqui como um caititus.
Porque aqui é um bando de caixitus, onde um vai, todo mundo vai. Então, é basicamente isso, que é a dissonância que a gente não vê. Essa dissonância, por exemplo, que eu questiono o Lúdio. Eu votei no Lúdio pensando que o Lúdio ia fazer oposição ao Mauro. O Lúdio fez uma oposição vergonhosa ao Mauro. O Lúdio foi praticamente um serviçal do Mauro. Ele tinha uma outra pauta que ele questionava o governo, mas nas pautas cruciais que acertavam em cheio o governo, ele nunca entrou. Nunca entrou. O Barranco, por exemplo, fez muito mais oposição ao Mauro Mendes do que ele. A recusa dele de enfrentar o Mauro Mendes em 2022, para mim, foi vergonhosa. Se recusou a disputar com o Mauro Mendes. A federação lançou a Márcia Pinheiro, esposa do Emanuel Pinheiro. Ele, por conta das rixas políticas e da pretensa rejeição que o Emanuel já teria aqui em Cuiabá, apesar dela ter sido bem votada aqui em Cuiabá, ele não apoiou a candidatura da Márcia Pinheiro, que era da federação que o PT estava. Então, assim, para mim, ele é um político oportunista como qualquer outro aí. Não diferencia em nada, não. A credibilidade do eleitor diante de todo esse cenário jurídico comprometido, são a simbiose executivo, legislativo, judiciário. A perspectiva do eleitor mudou. O eleitor também está mais jovem, a televisão ainda funciona, o rádio ainda funciona, mas as redes sociais. Tanto que a campanha, vou dar um exemplo, a campanha da Kamala Harris e do Trump está toda no TikTok. Toda no TikTok. O único que está no TikTok. Qual foi o único instituto de pesquisa que acertou aqui em Cuiabá? O Atlas. E ele faz a pesquisa por onde? TikTok. Também. Pela rede social. E ele, o único que está no TikTok, sabia quem? O Abílio. E ele, de janeiro, ele não estava. E eu conversei com vários marqueteiros, eu falei, olha, por que vocês não usam o TikTok? A Kamala, porque o TikTok ele é barato, ele é uma inteligência artificial chinesa, tanto que os Estados Unidos quer... Proibiu, né? E aí... como é que fala? Como o Instagram é proibido na China. E o algoritmo do TikTok, ele é muito superior, porque ele gasta poucos dados. Mas eu não gosto de TikTok. Olha, eu vou falar pra você... Eu só acho que só tem bobagem. Só gente dançando, fazendo vendendo, bobagem. Japonesa comendo de boca aberta. Não, isso eu não assisto. Pra que ele existe aqueles Mas vídeos. assim, é porque ele coloca lá uma chave que a inteligência artificial tá preparada para ler. Aí que a pessoa tem que ser especialista em TikTok. Tem gente ganhando muito dinheiro. Produtos, empresas. E a Kamala Harris e o Trump, os dois estão com a campanha dentro do TikTok. Você não vê no Instagram, nem que for um pago, você não vê. Porque, claro que a região não é a mesma. Mas, eu acompanho ela no Instagram, a Kamala. Então, mas o Instagram tá tímido. Lá no TikTok tem em espanhol, em vários idiomas, porque ela tem um público. E para mim ela é um case de marketing. Teve 4 horas para virar candidata. Sim, exatamente. Apesar dos caras são preparados. Mas assim, o único que tá no TikTok é o Abílio. Mas isso é de dancinha. Domina as redes sociais, né? Ele domina as redes sociais. Não, alguém disse pra ele e ele também, né? Sim. Assim, tanto como ele domina naturalmente as redes sociais, né? Tem gente que domina naturalmente as redes sociais. Tem gente que tenta, que patrocina, que tenta contratar uma assessoria, que tenta aparecer lá. Por exemplo, o Botelho, que as peças do Botelho no Instagram, meu Deus do céu, tinha 5, 6, 7, 10 marqueteiros, como é que eram capazes de fazer aqueles trem horroroso, aqueles trem falso, fake dele com a mulher, com a esposa dele, com todo respeito, mas não era natural, era uma coisa que não era dele. Você entendeu? Eu não posso tentar pegar um tiozinho todo duro e tentar fazer ele parecer um cara descolado. E colocou a esposa do Botelho também. Meu marido. Cara, aquilo foi hilário. Desculpa aí. Não, tem cada coisa. Por exemplo, o Abílio, o louco tá parecendo um louco medicado, porque até pouco tempo atrás era um louco, falava, xingava, gravava, agora virou o fofinho medicado. Eu falo que ajustaram a dose do Rivotril. Não. O Lúdio virou um cristão da primeira fila da igreja.
distribui bênção pra todo mundo. Nunca vi Paz, Lu distribuindo bênção na minha vida como eu vi. Nunca vi um padre, um bispo, um papa distribuir tanta bênção como esse cara tá distribuindo essa campanha. Ridículo. Papel ridículo. Papel ridículo. Usando A rede... da situação, do cenário eleitoral, da leitura eleitoral que a equipe de marketing dele está fazendo, usando isso como para se dizer católico, para se dizer evangélico, falar que a mulher dele é evangélica. Quantas vezes já esbarrei ilude louco na Praça da Mandioca, em show de rock, agora tá aí, bênção pra lá, bênção pra cá. Vergonhoso. É vergonhoso. Inclusive usar a igreja, porque eu era muçulmana, super radical, Sim, né? eu lembro. Então eu era mulher bomba, escutava cada coisa horrorosa, que eu explodia a antena da TV lá no Miguel Sutil. Tinha uma tiazinha que eu mandei lá por um lugar, e ela ficou muito nervosa, e o advogado rabanite dela fez pior. Enfim, ela ganhou e não levou, né? Enfim. Aí eu era mulher bomba, cara. O cara eu morreu. Eu até imagino quem que é essa mulher. E aí, aquela lembrei. antena que caiu, eu tava dentro do Diparma, que eu trabalhava lá. Sim. Eu tava almoçando lá. E morreu uma pessoa. Como que você acusa outra pessoa de ter matado outra? Não, ficou muito feio, né? Mas, enfim, a justiça tarda, mas não falha. É igual a primeira-dama, que por conta das minhas matérias, ela colocou no Instagram dela que eu causei o câncer que supostamente ela teve, porque eu tenho dúvidas até hoje que esse câncer existiu. Será que você tá com esse poder? Mas um amigo em comum, nossa, não vou falar o nome, Agora, ele foi demitido por ela. Mais que ele negue. Porque eu amo ele de paixão. Ó. Teve não vou te contar aqui, não vou falar. É melhor Já não que falar. você deve saber. Mexia lá, com publicidade, propaganda. Dizem que era R$80 mil por mês. Aí, um belo dia, a editora do site, que por coincidência é nora da dona do site, dos donos do site, ela chegou um dia doidona da balada e viu uma foto do casal número 1, do Mauro e da Virgínia, e ela não gosta deles, acho que era num perfil de um colunista social. Ela errou, ela pegou e escreveu assim, errou. Casal fake, botou uma carinha de nojo. No outro dia, a primeira-dama mandou avisar o site que a verba de mídia, de propaganda deles estavam cortados e que eles não, a partir daquele momento, não tinham mais relação nenhuma para se considerar como inimigos. E olha, gente, falando nisso, isso é a notícia, tem um banner de contribuição mínima, vou fazer propaganda aqui, é mais do que válido. Se a sua vida está exposta, você está fazendo um trabalho diferenciado, quando você clicar lá, faz a sua colaboração. Exatamente. E nós que somos Contribuir independentes... para o jornalismo investigativo. Nós que somos independentes, eu nunca peguei verba do governo Mato Grosso, dessa gestão, nem da prefeitura, então posso falar de boca aberta que não peguei. Mas eu posso falar que eu também prestei serviço 8 anos para uma prefeitura do interior. Exemplar. E aí, quando você vê certas coisas, aí você precisa... Ou seja, é o uso total. Eles não têm a capacidade de diferenciar o que é o público e o que é o privado. Não, tá tudo... Eles tratam o público como se fosse deles, pessoal deles. Ou seja, me atacou, eu vou cortar a verba de mídia deles. Eu ouso dizer que ela é a governadora. É. Porque eu vi já numa imagem da SECOM, tinham 2 ministros, estava assinando um acordo com o governo, não sei. Ela assinou primeiro. Aí ela não tem cargo, não, ela é voluntária, ela tem gabinete, ela tem assessores, ela tem assessor de imprensa, ela tem assessor de Instagram, de Facebook, de não sei o quê. Olha só, ela assinou primeiro. E o Ministério Público? Pois é. Você acha que o Deusdete vai fazer alguma coisa? Ele quer ser indicado para desembargador na vaga do MP? Ele vai fazer alguma coisa contra a primeira-dama? Olha só, ela assinou primeiro. Depois veio, né, ela é governadora, aí veio o governador. Né? Aí vieram os ministros e tal, os senadores e tal. Mas ela assinou primeiro. Se você abrir qualquer site
tem mais notícia dela do que o governador. Ela vestida de farda, foi lá encontrar com o governador. Eu não, porque eles não mandam para mim alguns releases específicos, mas eles mandam para alguns outros jornalistas, os outros jornalistas me passam. Eles já me mandaram um release que eles fizeram uma entrevista com alguém, que alguém compara ela à Madre Teresa de Calcutá. Ai, já sei até quem foi. Bom, nem eu que fazia voluntariado. Dispensa comentários, né? Eu fazia voluntariado. Nem você que fazia voluntariado distribuindo comida para os pobres da África do Sul. E não consegui ainda, mas eu vou fazer isso aqui. A Rádio França Brasil fez uma matéria, não estou me gabando, e eu fazia isso com brasileiros, não fazia sozinha. Mas eu consegui, no meu caso, ser atendida no Ministério das Mulheres, graças a Juliana Caju, que encontrou uma pessoa. Cheguei lá em Brasília, por eu e eu mesma. E uma das pessoas que estava online, a produção estava online, na reunião, ela participou. Então, aqui no Mato Grosso, eu não fui ouvida. Eu não tive chance. Por que será? Mas em Brasília, estou sendo ouvida. Exatamente. E tem uma PL 565/2022 que tem que passar, mas não é importante, né? Então, deixa para lá. Mas voltando ao cenário, eleições, eu vejo o Abílio muito fortalecido. Mas, por outro lado, você tem uma campanha, aquela que já, né, a gente já sabe. Hoje, quem seria o prefeito? Eu acho que é o Abílio. E amanhã? Se tudo continuar como hoje, o Abílio. E dia 27? Se não houver nenhuma mudança do cenário até dia 27, o Abílio. Mas tudo pode acontecer. Vamos lembrar que o Pedro Pinto surgiu com um velhinho lá que derrubou o Alexandre César em 2004. Se ele arrumar um velhinho pro Abílio, pode ser que o Abílio perca. Não é? Olha, gente, vocês que estão pegando agora o programa... Eu não duvido. É uma análise política. É. Porque eu não tenho vinculação com nenhum dos dois, você também não tem. Não, nenhum. E ele já sabe meu nome, né? Porque eu tô sempre falando com ele. Você sabe que você falou do negócio do Lula, eu vou fazer um adendo. Teve um cidadão aí que se elegeu, né? Não sei até quando que ele vai ficar eleito, vereador. O Bolsonaro de Cuiabá. Você vai ver a tese, não falou o nome, a tese dele em 2003, na Universidade Federal de Mato Grosso, olha, mérito, jornalista formado, adivinha quem é o case dele? Com o que ele fez? Ele é fã do Lula, cara, ele escreveu sobre o Lula. Tá lá. Quando que foi isso? 2003. Então, quando o Lula assumiu, Vitória, ele é tão fã do Lula, ele foi cara. fisgado pelo bom do Lula lá de 2002. E sim, porque era o ídolo dele. Porque ele muitos do que hoje são os bolsonaristas estavam de saco cheio com os 2 mandatos do Fernando Henrique, e o país tinha passado o boom do Plano Real, e no final do governo Fernando, não sei se você lembra. Claro que eu lembro, claro. Teve a crise dos apagões, que acabou com a chance do José Serra. Então, o Lula foi um case uma de redenção para todo mundo. É um case de marketing. Mas ele ficou não existia antipetista, eu acho, naquela ele ficou época. Era todo mundo meio petista. O Dielcio foi o orientador dessa TCC, que foi de 3 alunos, tá? Uma das alunas hoje é veterinária. E tá lá na hemeroteca, gente. É só ir lá na hemeroteca, tem a cópia, que não vai sumir lá. Tem a hemeroteca, tá lá. Ele fez um TCC, um trabalho de conclusão de curso, apaixonado no Lula. Aí o cara é o Bolsonaro de Cuiabá. Então tem alguma coisa errada se você tem paixão pelo Lula. É porque eu acho o seguinte, eu não vou falar o nome, né? É lógico. Mas essa pessoa virou policial federal, que é um ambiente absolutamente propício para se desenvolver essa ideia, né? Eu tenho meu pai, por exemplo. Meu pai é delegado da Polícia Civil aposentado, e ele vive nesses grupos desses grupos extremistas de negócio. Da extrema Quando direita, foi na né? época do 8 de janeiro, ele tava assim, absolutamente transtornado, me ligando, pedindo pra eu sair do país, porque eu era um jornalista de esquerda e os generais estavam tomando poder. Falei, pai, não viaja, vai pra praia, vai tomar uma cerveja, tá viajando, sai desse WhatsApp. Isso não existe, isso não vai acontecer.
Mas estava. Então, assim, essas pessoas que vivem nesse meio policial têm essa tendência de se... Eu tenho familiar na Polícia Federal. Eu tenho familiar na polícia também. E aí, eu não me sinto intimidada por nada. Porque quando ele ataca uma pessoa de imprensa, ou quando alguém escreve uma besteira nas redes sociais, que está muito... nos grupos de WhatsApp. Sabe o que eu fiz com os 3 grupos que eu tenho? Eu congelei eles. Não sei se você percebeu. Quem é ADM, posta. Quem quiser virar ADM, posta. Porque a falta... eu ficava doente com aquilo. A falta de respeito, sua isso, sua aquilo. Sim. Eu falei, olha, está congelado até dia 27, 5h01 da tarde. Aí abre. Porque tem a questão criminal, né? Você pode ser indiciado. Lógico. Por isso. Lógico. E esses desdobramentos. E depois da eleição, no dia 28, qual o desdobramento? Então, dia 28 é uma questão interessante, né? Dia 28 é dia do servidor público. Que maravilha, né? E, tradicionalmente, é ponto facultativo. Então, esse é um ponto também que vai influenciar no resultado das eleições. Temos festa lá em Chapada, no sábado à noite. Provavelmente o governo e a prefeitura vão decretar ponto facultativo. Eles só não decretam no dia quando o dia 2 cai perto cai na quinta ou na sexta. Então eles juntam, eles tem um mega autorizam. Feriado, tem um mega feriado. Para ficar um feriadão. Por isso que eu falo. Que é para onde o servidor costuma viajar. Então, nesse caso não dá certo porque o dia 2 vai cair lá no sábado. Então não vai ter justificativa a não ser que seja usada a justificativa das eleições para fazer alteração, que geralmente não acontece. Você vê, fora do Brasil, o feriado caiu no domingo, o feriado é na segunda-feira. Tem o Natal, dia 25, aí tem o dia de jogar a caixa do... É feriado, dia 26. Pois é. Unbox Day, que é tirar as caixas. E aí, no mundo inteiro. Domingo vira... Você imagina se fosse um feriado no domingo. E na segunda-feira. Na segunda-feira, pois é. Então, assim, isso, para uma análise, eu acho que prejudica o Lúdio Cabral. Então, eu já vou jogar assim. Que detém, por exemplo, os votos do servidor público. E o servidor público é quem vai ter o ponto facultativo. Então, os dois estão dividindo 55% de votos. Porque você tem aquela questão da abstenção, que pode dobrar, pode triplicar. E desses 55%, hoje está oscilante. Não vai ser uma eleição que vai ganhar, que vai ter uma diferença muito grande. Não duvido disso. Agora, para mim, todo o cenário caminha para a eleição do Abílio. Eu acho que dessa vez ele não vai ganhar no primeiro e perder no segundo, como ele fez em 2020, né? Que foi uma derrota cachapante para ele. O único detalhe é o seguinte, como ele não tem ligação com o governo federal, aonde que ele vai arrumar dinheiro para executar o plano de governo? Cara, você vê, o governo, o Lula, ele pode ter inúmeros problemas, inúmeras críticas, mas ele é um estadista. Isso é. Você pode ver, ele não pratica retaliação com estados que têm governadores bolsonaristas. Próprio Mato Grosso. Recentemente, agora, o próprio Lula mandou uma mensagem para o Senado Federal autorizando o governador de Mato Grosso a contrair um empréstimo de 180 milhões de dólares. Ou seja, quase 1 bilhão de reais. 100 milhões de dólares para a educação e 80 milhões de dólares para a agricultura familiar. Isso já foi aprovado pelo Senado, inclusive. Sim, já foi, claro. Relatado, inclusive, pelo senador Jaime Campos. Então você vê que o Lula não vai ter problema de se Você acredita que na vitória dele, o Abílio vai ter apoio? Com certeza. Porque quem se lasca no final é o morador de Cuiabá. Não há preocupação nessa campanha com o morador. E vai conseguir também com o governador, que não só por estar apoiando ele, mas não desapoiou. Mas porque o governador...
Não, o governador? Diz que apoiou, aí desapoiou, não sei. O governador, não sei se desapoiou. Sei que então, apoiou. tá. Desapoiou, não sei. Agora, ele também vai querer limpar a barra dele com o Cuiabá, porque essa briga dele com o Emanuel também incutiu na cabeça de boa parte da população que o Mauro retalhou Cuiabá para atingir o Emanuel. Então ele também vai ter que trabalhar com a Abílio ou com o Lúdio, seja quem for eleito, para fazer investimento em Cuiabá. Da mesma forma, eu acho que vai ser o Lula. Eu acho que não vai ser diferente, não. Eu só penso em Cuiabá. Sabe, eu só penso em quem mora aqui, quem precisa pegar ônibus, quem tem que ir ao médico. O mínimo do mínimo. O Lula, pra você ver, o Lula ele é tão estadista que uma vez lá atrás, em 2003, 2004, eu tava trabalhando no Diário de Cuiabá, aí eu fui pra Brasília, e aí eu fui no gabinete do Antero, quando ele era senador. E ele era o senador do PSDB e o Lula do PT. Aí ele falou assim, você já conheceu o Lula? Eu falei, não. Então eu vou te levar para conhecer o Lula. Ah, peraí. O Lula, agora eu vou ter que senador, o Antero, um senador de oposição, entrou no gabinete do Palácio pelo elevador privativo do presidente e foi comigo até lá no gabinete do presidente. Você vai ter que realizar um sonho. Agora eu vou te implorar isso. Tem uma pessoa aqui nessa sala que tem um podcast que quer entrevistar o Lula. Eu falei, cara, só se for 10 minutos em Brasília. Pô, e é um cara, é o sonho dele. Assim como eu perguntei pro Roberto Cabrini. Cabrini, quem é que você quer entrevistar que você não entrevistou? Adivinha a resposta dele? Mais ou menos. O Lula. Não, ele já entrevistou o Lula. Bolsonaro. Não, ele já entrevistou. O Putin. O Putin, ele falou pra mim, dentro do carro, falou assim, Bia, é o Putin. Mas assim, ele, como ele é... Ele é um cara corajoso, né? Com você, que ele entra na guerra, leva um estilhaço de bomba e tá tudo bem. Ele quer entrevistar o Putin. O Putin parece um alienígena, não sei, um ser alado. Reptiliano, né? É, uma coisa assim. Mas então, mas tá no BRICS, né? Olha o que nós temos hoje. Brasil, Rússia, Índia, China, Sudáfrica. Tá aí a Rússia. É o outro bloco. Então, você tem a inteligência chinesa. Pelo crescimento chinesa, daqui a acho que 10 ou 15 anos, a China vai ultrapassar os Estados Unidos. As previsões são essas, né? E aí a China tem a inteligência, melhor inteligência artificial que todo mundo. Eles são... Não é da China, mas eles são muito bons, cara. São muito bons. Eles são muito bons. A gente antigamente tinha a ideia da China ser Xing Ling, né? É, o Paraguai. Coisa porcaria, Paraguai. Tem coisas... Eu comprei um microfone lá que eu uso pra fazer umas entrevistas, não de podcast, assim... Entrevista de microfone de mão. Uhum. Eu comprei um microfone da China que uma pessoa me indicou. Eu falei, não, mas é da China, tá? Cara, funciona melhor que os microfones americanos que eu comprava antes. Paguei mais barato e ele tá funcionando muito melhor. Então, assim, a China... Tem que rever o olhar para a China. Tem que rever. E eles mandam essa poluição, porque a poluição que vem aqui, o calor chega aqui, a gente manda essa poluição que vem da China, da Índia, de tudo, aí dá o aquecimento global aqui. Uhum. E vem de lá para cá. Uhum. Esse é pro meio do Mato Grosso, sim, né? 50 graus. Sim. E para encerrar, você já tem um nome para o nosso amigo aqui? O Arcanjo. O Arcanjo. Gostaria de entrevistar o Arcanjo. O Arcanjo. Então, vamos ver. Eu gostaria de entrevistar o Arcanjo. Eu também gostaria de entrevistar o Arcanjo. E eu conheço o Arcanjo, sou amigo dos filhos do Arcanjo. Minha mãe trabalhou pro Arcanjo antes da Operação Arca de Noé, trabalhou numa empresa legal dele, né? Mas ele tem também é compreensível por tudo que ele passou. Ele tem os dois pés atrás com a imprensa, não quer saber ele dar entrevista. E o Riva? Você já entrevistou o Riva? Já entrevistei o Riva, mas não tenho interesse em entrevistar o Riva. Por quê? Porque acho que tudo que ele já falou já tá falado. E o Riva também... Quando eu entrevistava ele, eu acreditava em 30% só do que ele falava. Eu achava que ele era um cara muito... que fantasiava muito, que... Eu considero ele, com todas
as coisas, mas eu gosto dele. Eu gosto dele também. Eu gosto muito dele. E eu considero ele o maior político brasileiro. Imagina se o Riva podia ser presidente. Ele chegaria à presidência. Uma época, pela articulação, pelo respeito. Se você precisar de uma UTI pela aérea... operacionalização do sistema. Mas assim, ele não assim. caiu no ostracismo. Você estava lá em Vila Rica, olha, tem uma mulher aqui precisando da UTI aérea. Manda. Tem não sei o quê. E isso... né? Mas assim, eu quero entrevistar o Riva... Já conversei com ele, né? Mas assim, o Arcanjo seria um nome excelente para entrevistar. Não é? Mas, e qual é o nome que você não entrevistou ainda que você queria entrevistar? Que eu não entrevistei ainda? O Bolsonaro. Talvez entrevistar o Bolsonaro. Eu teria vontade de entrevistar o Sério, Bolsonaro. é uma boa. Eu acho também. Eu acho. Eu sigo ele nas redes sociais. Sigo todo mundo. Será que ele suportaria meus questionamentos? Ou ele ia levantar e ir embora? Eu vou ter que fazer igual o Demore e mudar para os Estados Unidos. Ó, mas é sério, tá? Tem uma pessoa aqui que precisa realizar esse sonho de entrevistar o Lula. O Lula. O Lula. Tá? Conto com você. Hein? Gente, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua credibilidade, pela parceria de vir aqui. Claro. Né, E boa sorte ao podcast aí. Obrigada. Espero que faça muito sucesso. Me mande os podcasts, os episódios cortes, que virem viu? por aí. Os cortes. Você fez os cortes do Itamar? Não, ainda não fiz, não. Mas eu vou fazer. Vou fazer matéria, que até pelo assunto, né? Mas o legal do podcast é o corte. Eu falo pra você o seguinte. Já me falaram pra eu fazer podcast. Também acho. Eu falo por mim assim, eu não me identifico com um podcast pra fazer. E também, assim, eu tenho uma dificuldade muito grande de assistir. Porque eu tenho uma dificuldade muito grande de ficar parado vendo um assunto durante muito tempo. Então, os podcasts que eu já assisti, eu acho muito comprido. Então, aí tem que melhorar, tem que ter boa edição, tem que ter, não pode ser aquele trem comprido, exaustivo. Eu não consigo acompanhar. Vocês têm que nos ajudar a melhorar ainda o nosso programa, nos apoiando, patrocinando o nosso programa independente, que a gente paga o preço por isso. Exatamente. O preço é altíssimo. Um preço, lógico, exatamente. E tem essa ferramenta dos cortes, que é o que chama pro podcast, né? Eu, às vezes, que eu assisti o podcast, foi porque eu vi um corte interessante e fui atrás do podcast. Não foi porque eu fiquei sabendo do podcast. Eu vi um corte sobre um assunto interessante, a pessoa falando do assunto interessante, e fui atrás do podcast completo. Aí eu fui assistir o podcast completo. Então, e pra mim, eu também tenho essa questão de que eu falei da imagem. Eu também não gosto de ficar o tempo inteiro. Eu também não gosto, sou extremamente preocupada com a minha imagem. Eu não sou pessoa de televisão. Já fiz televisão, repórter, tudo, né? Agora, eu quero te perguntar uma coisa. Eu vou descendo, que eu resido na Chapada dos Guimarães, a.k.a. Paraíso. Eu falei pra você. E hoje, 8 horas da manhã, eu vi no Portão do Inferno várias madeiras empilhadas. Eu vi uma máquina do governo do estado, está lá, obra do governo do estado. Me pergunto se existe uma proibição do Ministério Público Federal e do Ministério Público, o que acontece lá se não tem obra? Não, então, eu acho que o que existe foi uma ação civil pública onde o Ministério Público Federal e Estadual pediram, mas eu não fiquei sabendo se houve já decisão judicial. Houve decisão e foi o Estado... Mas por que ela continua? Porque eu tenho foto até do cara operando a máquina. Sabe aquela máquina que recolhe? Não sei o nome. Se já tiver adesão judicial, estão descumprindo a ordem judicial. Agora, se não tiver só o pedido do Ministério Público, eles podem continuar a obra normalmente, porque o Ministério Público não apita nada, só pede, né? Então, o Ministério Público pede, recomenda ou a Justiça manda. Eu sei que eles moveram uma ação civil pública, o MPF em parceria com o MPE, ou seja, Ministério Público Federal e Estadual, mas eu não me lembro de ter tido já a decisão do pedido de liminar que foi feito.
Tem mais um Então tem detalhe. que- A gente eu às vezes tenho nem que sorte quer que eu tenho que ver. checar, não sei. A gente nem quer ver. Mas eu estava subindo e eu vi uma carreta que eu falei para você e tal, a cor. E que uma carreta tá lá escondida, 8 da noite. Então ela tá passando. Tá passando. E cadê as imagens da polícia? Vão apagar, né? Agora a partir de agora Tem vão uma apagar. câmera lá no Portão do Tem. Inferno que tá na internet, inclusive, né? Sim. Inclusive, sob o pretexto de evitar suicídios. Aham, mas assim, a carreta tá passando. Ali tem uma falta de fiscalização muito grande, né? Você passa naquele posto da BR-51 lá, o posto policial, que fizeram bonito, botaram um trem, não tem ninguém lá. Não tem uma balança lá para ver os caminhões que estão passando lá. É uma estrada parque, né? Não é uma rodovia tradicional, é uma estrada parque. Tem diversas restrições que deveriam ser aplicadas. É uma estrada horrível, construída pela Engie Global, empresa do pai do Fábio Garcia. Engie Global do Não Berinho. tem um acostamento, é uma estrada horrível. Se fosse qualquer país, o gestor estaria preso por uma estrada ridícula, horrível daquela. Foi feita há 30, 40, 50 anos atrás, tudo bem. Mas devia ter uma fiscalização do tráfego. Não tem, né? Não tem. Isso é uma das causas do desmoronamento do Portão do Inferno, né? Você acredita mesmo que tem um sítio arqueológico lá, que foi reconhecido. Você acredita que aquela obra, a colocação de tela de galinheiro, Aquilo foi um trem emergencial, um serviço de porco que fizeram, né? e agora, essa intervenção agora, qual que é a sua opinião? Você acha que é Então, necessária? é a intervenção definitiva agora que o Ministério Público quer que se faça. Não existe mais forma de fazer alguma coisa paliativa. Ele tem que resolver de forma definitiva para que haja uma resolução e a população consiga transitar. Chapada tá morta. Chapada é uma cidade morta hoje. Chapada tá horrível. Tá cara. Horrível, não tem... Tudo caro, você vai lá, não tem uma coisa para você fazer durante a semana, final de semana, cidade morta, parece uma cidade fantasma. Eu não vou lá já há muito tempo já por causa disso. Eu mesmo não frequento. Os pontos turísticos abandonados, ele querendo mexer no parque de Chapada, quando tem um parque urbano lá dentro da cidade, que é o parque da Tumeira, não é que é? Paineira, Baineira, que é? Córrego, como que é o nome? Eu não sei. É um parque estadual que fica dentro da cidade de Chapada e é um lugar menor, belíssimo, mas tá fechado, porque o governo não faz administração. Ou seja, não administra o próprio parque que é da gestão dele e queria tomar o Parque Nacional de Chapada dos Guimarães para ele. Quer dizer, o Parque Zé Bolofolo ali tá com uns alambrados quase caindo na cabeça das pessoas ali no Copema, ali, né, onde que você vai pro Hotel Fazenda Mato Grosso. Aquele parque. Tem 5 anos que tá pra cair aquele alambrado ali na cabeça das pessoas. Ou seja, não cuida nem dos parques estaduais que já tem. Mas ali a gente sabe que tem um interesse, né? Parque Quineira. Parque Quineira, exatamente. Isso. Parque Quineira, Obrigada. exatamente. Mas Era tem um esse interesse, parque. tem um interesse nessa chapada. Tem interesse. O Parque Nacional tá do lado da mineração Casa de Pedra, da mineração Aricá. Pertence a quem a mineração Casa de É Pedra? a mesma pessoa que mineração transporta Aricá? à noite Pois é. o produto. E, para encerrar essa questão toda, a população está 1 ano esperando a estrada da Água Fria, que foi licitada, teve urgência, não sei o quê, vai começar a chuva. Não estou falando em proveito próprio, estou falando da região toda, que não existe um turismo lá, uma estrutura turística mudando. Sim. E essa estrada tem 1 ano. Abandonada, pois é. Aquele próprio contorno que fizeram para você pegar a estrada é uma coisa horrorosa, que lá foi feito para matar gente. E tem gente dirigindo lá, em altíssima velocidade. Pois é. Tem esperança Mato Grosso, Sapá? Cara, eu acho que tem esperança, só que assim, é um processo difícil. Mato Grosso, por ser uma terra de barões do agro, latifundiários, famílias, oligarquias, esses empresários alpinistas, do tipo do atual governador, que já cometeu inúmeros tipos de atrocidades para subir na vida,
a gente tem que lidar com esse problema, sendo um estado pequeno. A gente vê que nos estados maiores, as pessoas conseguem se mobilizar melhor, ter uma mobilização popular. Aqui você vê os caras do agro sendo eleitos, assim, igual essa malha que nunca pisou em Mato Grosso. Ou outro que é um completamente desconhecido, que foi eleito porque injetou milhões e milhões de dinheiro que é obtido através da agricultura de larga extensão, que não paga imposto, que exporta em dólar. E tem gente que está lá, que quer ser senador, que quer ser sei lá o quê, que gastou em maio o orçamento anual do gabinete. Não sei como que está sobrevivendo. Você entra lá no site, também é público, gente. Está lá, Senado, Câmara, vai lá ver quanto gasta de combustível, quanto gasta de aluguel. Depois você me passa qual que é isso. Sim, não, tem uma coleção. E aí eu fico pensando, como é que a pessoa sobrevive se ela gastou o orçamento anual em maio? Pois é. Porque estava acompanhando visitas, estava acompanhando coisas importantíssimas. Só que não. E você está vendo o Milei hoje devolvendo os brasileiros. Que ele precisa da Petrobras. Pois é. Então, tem uma hora que só o discurso ideológico não resolve nada. Porque quando você faz uma matéria, a emoção está com você. Você faz uma matéria por quê? Você faz uma matéria que você vê uma coisa que te incomoda. É que eu falo, é alguma coisa que merece ser publicado. Tudo que eu vejo e eu vou escrever, eu falo, isso merece ser publicado? A população precisa saber disso? Porque o nosso papel é esse, é pegar lá o diário oficial que estão as letrinhas miúdas, escondidas, onde as pessoas não conseguem ler, não conseguem entender e fazer a população saber. É nas letrinhas miúdas do diário oficial que a gente descobre os contratos bilionários com dispensa de licitação, fraudulentos, que tem empresa fantasma participando, que o vencedor foi um sócio do gestor. Se a gente não fizer isso, a população não vai ficar sabendo. E a campanha foi tão lamentável e as pessoas parecem que elas não são inteligentes. Vou dizer, em Rondonópolis, tinha um candidato lá, com um cargo eletivo, que o assessor dele, ainda vinculado à Assembleia, cargo de confiança, não descompatibilizou. E mais outras duas que não se descompatibilizaram. Até o sindicato atuou nesse caso. E esse cara, ele é sócio do próprio chefe numa empresa de energia. Ele tem uma energista só dele. Ai, que bonito, né? Coisas da política de Mato Grosso, né? E aí o pior é o seguinte, com a contaminação dos órgãos de controle, a gente fica completamente sem saída. Por exemplo, eu posso ir lá escrever sobre isso, mas com a polícia aparelhada, o Ministério Público corrompido e a justiça no bolso do governador, o que vai acontecer? Nada. Quer mandar matar você daqui a pouco. Ou manda matar. Você lembra que nós fomos nem mandar com eles controlados, ele não precisa nem mandar matar. Você lembra que nós... Não vai ter efeito prático nenhum para eles, além de opinião pública, que para eles controlam, porque eles têm 100 milhões de orçamento anual de verba de comunicação da Secom. E são 4 bilhões. Controlam. Domingo agora são 4 bilhões em jogo, inicialmente. 4 bilhões. O que vale para você ter 4 bilhões para administrar? 4 bilhões, você diz o orçamento da prefeitura? É muito dinheiro, né? Não sei, porque aí tem a Câmara que foi eleita, que as pessoas não prestaram atenção nos 27 nomes que elegeram. Tem nomes ótimos e tem nomes não tão bons. Não tão bons. E aí você Como tem... sempre, né? O Abílio, se perder, ele tem a Câmara. Então, o problema da Câmara, eu acho que vai ser o calcanhar de Aquiles do Abílio, né? Ele conseguir se relacionar com a Câmara, porque ele sabia... Ele tem a maioria na Câmara. Ele tem a maioria na Câmara. Pois é, mas a maioria, sim, a maioria eleitoral. Na hora que chega na maioria da gestão, é completamente diferente. Principalmente se forem vereadores que... Porque, por exemplo, assim, os vereadores aliados do Abílio, tem gente nova, tem gente que pode ser bacana, mas tem muita gente que é da política tradicional. Dilemário é um político tradicional, tá apoiando o Abílio, é um Chico 2000. Vive de troca de favor de cargo, não faz outra coisa na vida. Dilemário, eu não sei isso. Quando ele não faz, ele vai pra oposição, como ele fez.
Sim, mudou. Mudou. Fiquei até espantada. Ora, na época do Galindo, que era do partido dele, ele era secretário, ele tinha zilhões de cargos na Secretaria de Trabalho, que era o reduto dele, era a Secretaria de Trabalho da prefeitura. Então, assim, ele vai ter que lidar com isso. Que esses caras são profissionais, mas estão apoiando ele ocasionalmente e casuisticamente estão apoiando ele por uma questão de cenário, mas na hora que chegar a gestão, ele vai conhecer essa turma como ele conheceu lá. 5 mandatos de vereador. Qual que é a profissão? Vereador. Esse é o grande calcanhar de Aquiles. Se o Abílio for o Lúdio, eu acho que vai ter mais jogo de cintura. Porque mesmo tendo a esposa eleita com 7 mil votos. Mesmo tendo a esposa eleita com 7 mil votos. É um cenário interessante a ser observado, né? Analisado. A esposa é só uma. Ele precisa de outros 26 votos. Só a esposa não. Ela vai para a presidência da Câmara? Nunca. Nunca vão eleger. Mas pelo número de votos? Mas o número de votos não faz o presidente da Câmara. O Everton Pope foi o vereador na eleição de 2012. Lá foi o vereador mais eleito proporcional da história. Não foi presidente da Câmara. Não tem nenhum presidente da Câmara que foi o mais votado. João Emanuel. O João Emanuel não foi mais votado. Não? Não. Na eleição dele, não. Foi mais votado. O Pope foi mais votado nessa eleição. O Pope, né? O Pope foi mais votado. E era do partido do João Emanuel. E o presidente foi o João Emanuel, porque tinha ligação com o Riva. Então é uma articulação política muito grande. Dificilmente a Câmara vai aceitar. Peraí, o Babílio já está na prefeitura. Agora você vai querer a Câmara? Dificilmente os outros vereadores vão aceitar isso. E os novos não têm essa leitura. Mas os novos não tem leitura nenhuma. Mas os novos aprendem rápido. Eu te garanto que os novos aprendem rápido. Os que não aprendem, dançam. Você acha que vai ter vereador eleito fiscalizando e prendendo lá, vendo o maracutaia? Prender, o vereador não pode prender. Não, mas não é vereador, ele tem uma outra profissão que prende pessoas. Prende pessoas dentro da atribuição dele, ele pode prender. Principalmente se for na esfera federal, a atribuição cai ainda muito. Não posso prender alguém por crime de homicídio. A Polícia Federal não pode prender alguém por crime de homicídio. Mas se ele presenciar um roubo lá... Ninguém vai roubar na frente dele, né? Ninguém vai roubar na frente dele, né? Igual o Abílio. A ideia é boa, colocar a câmera, mas não vai adiantar. Não vai acabar com a corrupção. Colocar a câmera para servidor. O servidor só opera. Daqui a pouco vai colocar... Só opera, né? Vai colocar aquele negócio que o policial agora tem que usar. O outro servidor só acaba operando um esquema. Mas não é o mentor, não é quem distribui dinheiro, não é quem vai definir. Não é. É um operador. E uma câmera não vai pegar um operador. Uma câmera numa sala. Não vai pegar. E vai ser a vitória do persistente, também vai ser um case de marketing. E a vitória, vamos ver na prática. Vamos tomara que ele tome remédio direitinho, tá? Mas eu acho que ele vai ser, eu acho que ele... Foi igual o Lula. O Lula, quando ele decidiu virar o Lulinha Paz e Amor, lembra Lulinha Paz e Amor? Sim, 2002? Cara. Ele tá dentro do TCC do Bolsonaro de Cuiabá, que o cara ama o Lula. Tá lá na hemeroteca da UFMT. 2003. Então vai ser isso. Ele vai ver que ele precisa ser o Abilinho Paz e Amor no começo, porque ele vai ter a Câmara, ele vai ter a opinião popular que vai tá naquela expectativa de lua de mel, né? Aquela lua de mel assim, que você espera que a pessoa vai fazer de várias pronto. Cestas de Natal, que agora vem as cestas de Natal, os caras começam a receber. Né? Os agrados, afagos. Né? Mas eu acho que ele pode ter tudo para o Lúdio também. Se ele for eleito, eu acho que os dois têm grandes chances de fazerem boas gestões. Os dois. Eu acho que para Cuiabá os dois são bons. Eu acho que os dois têm condição. Mas eu acho que o Lúdio não consegue se eleger. Pela minha pesquisa particular, que eu faço perante os entregadores de iFood e Uber... Não, esses são minha macrocosmos. Eu acredito nesse macrocosmos. Acredito. Não tem, ele traduz. Não tem amostragem científica, né, nem validade científica. Mas ele informa. Mas ela costuma... Ele informa, o macrocosmo. Aprá, muito obrigada. Obrigado, valeu. Perdão. E muito obrigado por ter acreditado e vindo aqui. A gente tem esse material rico. Essa semana eu vou produzir mais um material riquíssimo.
Maravilha. Que é segredinho, mas tô esperando aqui. E eu acho que é isso, gente. O pessoal de jornalismo está começando agora, entrou na faculdade. E o outro que não fez faculdade, não pode ser jornalista e tal, e tal, e tal, e tal. Olha aqui, Alexandre Apran, um dos maiores jornalistas do Brasil. Mais corajosa. Você e o Cabrini. O Cabrini não tem medo, já foi preso pela Al-Qaeda. Né? E você, Mas hoje eu não indicaria pra ninguém fazer jornalismo, viu? Hoje eu não... Também não quero. Não indicaria, porque o mercado é péssimo, as condições são precárias. É pejotização. São poucas as pessoas. Eu, por exemplo, eu tinha uma ideia no romântica. Começo. Eu vou trabalhar num jornal, depois quero trabalhar na Folha de São Paulo, no Estadão, não sei o quê. Cara, na hora que eu vi o que esse povo rala, sofre pra chegar, eu falei, não quero isso. Vou ficar aqui, vou abrir meu site, vou trabalhar pra mim, vou fazer o trabalho que eu acho que eu devo fazer. Vou ganhar um prêmio ESSO. Pois é, quem sabe um dia, né? Quem sabe? Esse dia pode chegar. Tô torcendo. Vamos ver. Gente, muito obrigada por hoje. Muito obrigada. Obrigado, Bia. E não esquece, né, gente? Ajuda os independentes. Clica lá no banner do APRA, do issoenoticia.com.br, ajuda. Clica aqui, dá sugestão, fala, xinga, faz o que vocês quiserem, mas participem, porque a gente está aqui para começar uma nova história. Em honra ao Lino, sabe? Esse estúdio chama Lino Rossi. Ainda não ficou pronto. Bacana. Porque eu fazia a Kerly, falei com ela e tal. E ele ficou muito lisonjeado. Me parece que o filho menor deles tem a veia do pai. É. Bacana. Então, eu aprendi muito, muito. Mas eu tinha pouco contato com ele, mas eu gostava dele. Bacana. Gente, super beijo. Valeu, muito tá? obrigado. Muito obrigada. Até a próxima. Valeu. Tchau.